Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Michele Janela está de folga, então hoje estou de Michelo. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Osmar Garrafa. Nossa Senhora. A gente tá pegando, hein? Nossa, hoje não é nem fogo no parquinho, é incêndio no parquinho. É, incêndio no parquinho e arredores, né? Meu Deus. Boa noite, Osmar Garrafa. É isso aí, boa noite, Celso, Flávio. Muita coisa pra gente falar hoje e com certeza já projetando domingo que vem, mesa redonda Futebol O Debate. senhor que diz que chama os outros de gato fogueteiro, o senhor já botou fogo em tudo também, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Sei. Sexta-feira quente com as notícias da seleção brasileira. Será que vem boicote por aí? Pois é, a gente vai discutir muito esse assunto no programa de hoje e também acompanhar a preparação das equipes grandes de São Paulo, visando a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E ainda tem a vitória do Palmeiras na estreia pela Copa do Brasil. Segura aí, que voltamos logo mais depois destas dicas. E nós estamos de volta com a polêmica do dia na nossa enquete. Os jogadores da seleção brasileira deveriam boicotar a Copa América no Brasil? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com e deixe o seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code que aparece aqui do lado ou ainda mandar vídeo pelo WhatsApp de até 10 segundos. Você anota o número aí, 11 99479 1633. 99479 1633. Eu já repasso a pergunta da enquete para o Flávio e para o Garrafa. Os jogadores deveriam boicotar a Copa América? Perfeitamente, eu concordo plenamente com eles. E você, Garrafa? Também, sim. Acho que essa Copa América não deveria acontecer na Colômbia, na Argentina, no Brasil, na Globo, no SBT. Dispensável a Copa América. Até porque tem eliminatória rolando, tem Copa do Mundo no ano que vem, o calendário já está todo apertado por causa da pandemia. 6 anos, 4 Copas Américas. Pois é, e qual Tem o muito sentido... nego levando dinheiro nisso aí, né? Exato, e qual o sentido disso? Eu ia perguntar, né? Se não essa questão financeira, Claro, que alguns levam vantagem. Bom, daqui a pouco vamos voltar a falar da seleção brasileira. Agora o assunto é a Copa do Brasil. Ontem nós tivemos 4 jogos pela terceira fase da competição. Avaí e Atlético Paranaense ficaram no empate por 1-1. O Inter bateu Vitória por 1-0 na Bahia, mesmo placar de Cruzeiro e Juazeirense no Mineirão, e o Palmeiras também venceu o CRB pela contagem mínima no estádio Rei Pelé. Vamos conferir. Não vou mentir pra vocês não, hein? Deu sono. CRB e Palmeiras no Rei Pelé e a primeira grande chance foi do Verdão. William de cabeça mandou na trave. O CRB aproveitava as falhas individuais do Palmeiras, mas chegava na frente do gol e... minha mãe do céu, hein? Que chutaço na lua. Outro bom passe do Gustavo Scarpa e a bola sobrou nos pés do Rony, que foi travada na hora H. Poxa, pode jogar. E o Vitor Luiz, hein? Ela é mais uma chance desperdiçada pelo Palmeiras. Finalzinho do primeiro tempo e o pé do Scarpa continuava daquele jeito, calibradaço. Passe milimétrico pro Rony, que parou no goleiro, mas tinha o William no meio do caminho. Bola na rede e 1-0 Verdão. Se a primeira etapa foi fraquinha, meus amigos, minhas amigas, a segunda foi ainda pior. Além dessa chance com o Rony, teve outra do Zé Rafael, também de fora da área, e as duas pararam em boas defesas do goleiro. O CRB até tentou diminuir a vantagem, mas o abismo técnico e tático é imenso, não tem jeito. Com esse 1-0, o Palmeiras joga por um empate para ir às oitavas de final da Copa do Brasil. Jogando, né, Flávio? Você trocaria? Mas foi mesmo, porque é um jogo que não termina, né? Aquele jogo... Não é verdade? Você fala, nossa, que jogão. Você tem saída pra tudo, né? Tem 270 minutos. Bom, o Palmeiras ganhou, né? Há times que gostariam só de ganhar, que já estaria bom. Realmente não está jogando um grande futebol. De novo, um time híbrido. Híbrido, gostei. Misturou e tal. É um jogo praticamente garantiu o resultado. Enfim, a gente tem que esperar o calendário dar uma melhorada, os jogadores poderem respirar, os treinadores poderem dar treinamento para a gente ter uma cobrança mais efetiva. A bola do Palmeiras vai ser isso aí mesmo, não vai ser muito mais que isso, não. Eu acho curioso que você troca as palavras, mas não troca a essência, né? Então, por exemplo, reativo, sinônimo para retranca. Retranca fica feio, reativo fica mais bonito. O híbrido também fica mais bonito, Flávio. É verdade. Gostou, né? Eu gostei, achei, tá gastando. Garrafa. Então, Flávio, Celso, é o que nós tínhamos para ontem, né? O Palmeiras com problemas, assim como os demais clubes, com desfalques, jogando fora de casa, enfim, retomando uma nova montagem de time e fez lição de casa. O importante é isso, né? Se você pega como parâmetro Corinthians e São Paulo, o que fizeram,
Não tem o que falar. O Palmeiras foi lá, fez a lição de casa. Obviamente não foi um jogo dos mais agradáveis, mas tinham problemas. Também não era de se esperar que fosse, né? Exatamente. O cara tem que ser muito otimista para achar que ia ser um jogão. Aliás, raramente você vê um jogo do Palmeiras bom, né? E tinham problemas, né? O Abel tinha problemas na montagem do time, então volta com 1-0. Vai ter ainda essa sequência apertada de jogos com desfalques. E o Palmeiras joga por um simples empate para avançar a próxima fase. Então acho que está de bom tamanho. Claro que a gente esperava um futebol melhor, mas... Né? E o Alexandre Silvestre chega diretamente da academia de futebol do Palmeiras com a repercussão dessa vitória magrinha do Verdão contra o CRB. Ontem o Abel Ferreira surpreendeu abrir mão dos 3 zagueiros. E o que você tem para falar sobre isso, meu querido Alexandre Silvestre? Boa noite. Fala pessoal, grande sexta-feira para você, Celso Cardoso. Estou até emocionado, pena que ele acabou de ir embora. Abel Ferreira, o Palmeiras chegou a 10 minutos do aeroporto, né? Trazendo na bagagem essa vitória simples. Os jogadores começam a deixar a academia aqui com suas barcas e numa delas saiu Abel Ferreira. Ele abriu até o vidro aqui para dar um cumprimento rápido. Assim que a gente apontou a câmera para ele, ele engatou a primeira e se mandou. E o Abel, como você disse, Celso, ontem, ele mudou o esquema. Ele escalou o Palmeiras com linha de 4 na defesa, mas com bola rolando, ele fez uma adaptação, recuando o volante Felipe Melo para compor essa linha de 3. Então ele mudou de ideia no meio do caminho, aparentemente deu certo, uma escalação com titulares também no banco. Pegou muita gente, inclusive eu, de surpresa. Rafael Veiga começou na reserva, Luiz Adriano na reserva, enfim... Mas deu certo. E o Abel Ferreira, depois da partida, depois da vitória, em tom muito mais tranquilo do que das últimas oportunidades, explicou as escolhas táticas e técnicas dele. Mas eu acho que desde que cheguei, não tenho a certeza, eu acho que nunca repeti o mesmo 11. Ou se eu repeti, desafio, porque eu não... Eu já vos disse, vocês têm aqui uma expressão que utilizam, que eu não utilizo, que é o banco de reservas e o banco de titulares. E se estão todos aqui é porque nós contamos com eles, estão todos aqui, têm que estar preparados para jogar, seja ele muito jovem, como foi hoje o caso do Michel, que entrou com uma garra e com um nervo tremendo, é isso que nós queremos ver, seja ele mais experiente, nós queremos ver jogadores com esta atitude, com esta vontade e todos preparados para ajudar o treinador. O Abel Ferreira estava bem pianinho na coletiva de ontem, elogiou o presidente Maurício Gagliotti, disse que a relação com o presidente é sensacional, com o diretor executivo também. Até passou um pano no piti que teve o Gustavo Scarpa, que começou como titular, foi substituído, ficou bravo o Scarpa, deu um bico lá no banco de reservas e tal. O Abel depois com tranquilidade, falou que o Scarpa vive um grande momento, que nunca teve tantas oportunidades com outro treinador como está tendo com ele, Abel Ferreira. Tivemos um probleminha com o Alexandre Silvestre, daqui a pouquinho, portanto, ele volta para falar. Querem começar de onde ele terminou e foi interrompido pela tecnologia do Gustavo Scarpa, que reclamou de ser substituído? Que ele falou que é legal, eu acho que o Abel não deveria esquentar a cabeça mesmo, não. Acho que não. Eu aprendi isso com o tempo, sabe? Se a coisa me incomoda, eu ignoro. Não tem. Nada como experiência, né? Não vale a pena, cara. Tem muita coisa que o cara acha provocativo, sabe aquele negócio? Tem uma história que eu gosto de contar, que o burro estava discutindo com o tigre. Uhum. E aí a discussão era a seguinte, a grama é verde. Uhum. E o burro dizia que era azul e o tigre dizia que era verde. Uhum. Aí eles foram falar com o rei, para o rei tirar dúvida. Aí o Rei Leão. O Rei Leão. Aí o burro já chegou dizendo, rei, ele está falando que a grama é verde, eu sei que é azul, puna esse tigre que ele está mentindo. Ah, vocês estão discutindo? Então muito bravo e tal. E o rei não teve dúvida. 4 anos de silêncio no tigre, porque a grama era azul. O burro foi embora todo feliz, o tigre olhou e falou, mas rei, a grama é verde, por que você fez isso comigo? Eu fiz isso com você porque você ficou discutindo com o burro, não se discute com o burro. Faz parte, né? Você não vai ficar se incomodando com as pedras pequenas. Claro. Né? Agora, o Abel tem razão quando ele fala, Celso, que talvez dos últimos treinadores, o Scarpa com ele teve mais oportunidades. Isso é verdade. Outra verdade que não me surpreende é o fato do futebol europeu dificilmente se
se repete as equipes, você movimenta o elenco inteiro. Eu sempre digo aqui. É que jogador brasileiro mimado. Né? Aqui a gente tem até um costume. Ah, mas como é que vai ser? Que nem o Dudu vai chegar agora. Onde o Dudu vai jogar? O Dudu vai jogar no Palmeiras. É isso aí. Não é? Num jogo ele pode jogar, no outro ele pode ficar no banco, é natural. Porque para as longas competições que temos no futebol brasileiro, você precisa ter elenco. O Palmeiras está montando elenco. Então isso é cultural no futebol europeu, não me surpreendo muito. Inclusive com essas alterações de esquema. Você sai dos 3 zagueiros, vai para uma linha de 4. O Silvinho chegou aqui falando, não, porque eu jogo numa linha de 4, porque não sei o quê. O Thiago Nunes fez a mesma coisa. Técnico de um esquema só não me agrada. Não que o Silvinho seja técnico de um esquema só. Mas eu acho que você, dependendo do adversário, da circunstância da partida, você tem que ter variações. E aí, se o Abel abriu mão ontem de 3 zagueiros, natural. Ele entendeu que naquele jogo era o que ele tinha de melhor. Que também não mudou muita coisa. Cá entre nós. O início, até porque o Felipe Melo acabou sendo recuado para ali também. Né? Porque dentro o time começa de uma formação, em 10 minutos você pode mudar. É um esquema híbrido, como disse Flávio Prado. Sabe o que é isso, gente? Isso aí, vamos colocar a nossa realidade. A gente faz reunião de pauta terça, quinta, sexta, e o programa é diferente, depende. Pô, é domingo, mas na terça-feira nós temos reunião de pauta sobre boicote da seleção brasileira. Muda tudo. Qual vai ser o principal tema do Mesa Redonda? Depende do jogo, da hora do jogo. Isso aí não tem muito jeito, não. Né? O início da história de Silvinho, o Garrafa acabou de citar o Silvinho, eu nem sei porquê, mas enfim, você vai entender agora. O início da história de Silvinho no comando do Corinthians tem sido bem tortuoso, até mais do que se imaginava. E a sequência que vem pela frente não é lá das mais animadoras. Veja na reportagem de Jonas Campos. Insatisfação, chateado, em busca do ideal. Após 2 jogos contra um mesmo adversário, esse é o tom do ainda recém-chegado técnico Silvinho, que soma até aqui 2 derrotas com 3 gols sofridos e nenhum marcado. Tudo isso na Neoquímica Arena. E agora, minha gente, para reagir ou piorar de vez a situação, o Corinthians fará 3 jogos fora de casa e nada simples, hein? Domingo agora pelo Brasileiro, em Minas Gerais, o Timão visita o América Mineiro do Lisca Doido. Equipe que, aliás, eliminou o Corinthians na edição passada da Copa do Brasil. Na quarta-feira da semana que vem, mais um duelo contra o Atlético Goianiense, com a missão de tentar devolver os 2 gols de diferença na busca por uma vaga nas oitavas da competição mata-mata. Complicado. E para fechar a série, que tal um clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro? É no sábado do dia 12 de junho. Sequência chata, preocupante, até mesmo para quem acabou de chegar e sabe que tem muito, mas muito trabalho pela frente. Eu não sou nem otimista e eu não sou nem pessimista. Eu sou um realista esperançoso. Esse é o meu trabalho, esse é o trabalho do líder, esse é o trabalho de quem comanda, de quem faz o gerenciamento, e eu entendo dessa forma. E o Jonas Campos está no Parque São Jorge, acompanhando o noticiário do Corinthians e chegando com mais informações desse início de trabalho do Silvinho à frente do Timão. Boa noite, Jonas. Fala, Celso, grande noite para você, para o Flávio, para o Garrafa, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Chegou agora o Silvinho, né? O homem acabou de chegar, veio lá do Lyon, onde acabou deixando o trabalho depois de 11 partidas. Uma experiência curta ainda como treinador, mas como auxiliar. Grande bagagem do Silvinho. No futebol é preciso ter paciência, mas o fato é que o torcedor já vem impaciente há um bom tempo, né? O torcedor do Corinthians vive com essa má fase, com esse desempenho muito aquém do esperado há um bom tempo. O fato é que precisa ter paciência, deixar o Silvinho trabalhar pelo menos um pouquinho mais. Mas o fato é que esses 2 primeiros jogos não foram legais. 2 derrotas em casa para o Atlético Goianiense, como a gente mostrou aí. Uma pelo Campeonato Brasileiro e outra pela Copa do Brasil. Um time que ainda nem marcou um golzinho sob o comando do Silvinho e já levou 3, então preocupa. Aliás, a gente tem até uma curiosidade, né? O Silvinho iguala o Osmar Loz, né? Desde 2018 com o pior início, né?
de trabalhos de comandantes à frente do Corinthians com 2 derrotas seguidas. Isso não acontecia desde a época do Osmar Loss, quando lá em 2018, logo após substituir o Fábio Carille, ele iniciou o trabalho dele com 2 derrotas. Uma para o Milionários na Neoquímica Arena por 1-0 pela Copa Libertadores da América, outra para o Internacional pelo Campeonato Brasileiro lá no Beira-Rio. O curioso é que no terceiro jogo o Loss conseguiu a primeira vitória dele contra o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, justamente o adversário do Corinthians neste domingo. Então o Silvinho pelo menos vai ter essa oportunidade, quem sabe, de com esse mesmo adversário desencantar com a camisa no comando do Corinthians. Com a camisa não, porque ele é elegante, usa terno ali na beira do campo, mas vamos ver se vai, até porque, como a gente mostrou aí, né, Celso, Flávio, Garrafa, a sequência do Corinthians é preocupante. Depois do América Mineiro tem Atlético Goianiense com essa situação bastante complicada já na Copa do Brasil, e clássico contra o Palmeiras no outro sábado, dia 12 de junho. Então o homem realmente tem muito trabalho pela frente, Celso. Verdade, Jonas. Daqui a pouquinho você volta com mais informações para nós aqui no Gazeta Esportiva. O Jonas falando do Osmar Loss, do Silvinho, eu me lembrei que lá em 98, o Luxemburgo estreou no Corinthians também com 5 derrotas seguidas, aquele Rio-São Paulo e tal. Só que era o Luxemburgo, já super campeão. O Corinthians tinha Vampeta, Marcelinho, Luizão, Edilson. É uma outra história. O Silvinho está chegando agora, ainda o currículo dele está sendo, né, formado. E o time é longe, mas longe de ter a qualidade daquele time, né, Flávio? Bom, vamos supor que ao invés do Silvinho tivesse o Felipão, falando campeão do mundo no time do Corinthians, muito provavelmente teria perdido do Atlético Goianiense as duas, porque o Corinthians é inferior ao Atlético Goianiense. E o jogo contra o América lá em Minas, o favorito é o América. Fosse técnico o Luxemburgo. O time do Corinthians é fraco, é ruim, então vai ter que se acertar, vai ter que achar um jeitinho, seja qual for o técnico, não adianta. Não adianta a gente tentar achar alguma coisa lateral, paralelo, o material humano é ruim. Então, aí tem a desculpa, o Silvinho está começando e tal, talvez não seja... Gente, pode pôr técnico velho novo, então o time é ruim. Então acabou, não tem o que fazer no Corinthians, assim, porque parece terra arrasada quando você coloca... É terra arrasada. Como você acha o time do Corinthians? Eu imagino que se fosse o Filipão, né, o Filipão ingênuo ele não é. Não, nem contra o Atlético Goianiense, eu não vejo uma certeza que não, o Filipão perderia também. Não, Filipão fecharia a tal da casinha, né? Foi o que o Atlético Goianiense fez e jogou nos erros do Corinthians em 2 partidas. Se jogar recuado, ganha. Não, mas não perder, Flávio, não perder nesse momento pro Corinthians, aonde já é terra arrasada. Jogando fechado, aí resolve. Não tô dizendo. Aí eu quero... Mas ele vai ter mais tempo? Ele vai ter mais tempo. Não, mas quem é que te falou que jogando fechado não vai perder? O time é ruim. Meteu bola na área, tá entrando todas as bolas. Eu não tenho procuração para defender o Flávio, só quero lembrar você, Fábio Carille, tá? Jogava na retranca, foi demitido. Jair Ventura, não jogava na retranca. Gente, peraí. Mas estamos falando de Thiago Nunes, quando resolveu trancar a casa. Início de trabalho. Você pode gostar de futebol feio, mas vai perder jogando feio ou bonito. Não é questão de gostar. Não arriscar alguma coisa decente. Olha só, o Corinthians tem agora América Mineiro. É normal perder pro América? Claro. Normal. Claro. Depois Atlético Goianiense, deve ser eliminado. Normal, em função do primeiro jogo? Sim, normal. Sim. E deve perder do Palmeiras. Isso. Será que o Silvinho... Aí demite o Silvinho? Você tem alguma dúvida que isso pode acontecer? Não sou eu. Se acontecer, eles não deviam nem contratar. Isso, mas nós estamos falando de futebol brasileiro. Mas peraí, mas se não fosse o Silvinho, qualquer outro, escolhe qualquer um. Perderia os 5 jogos também. Não, aí que eu discordo do senhor. Não perderia, não. O Silvinho, ele tem ideias ótimas, a ideia de montar um time é legal, mas ele não tem tempo. Não se monta um time na prancheta. E aí você faz o time pra perder não se monta um time na prancheta. Tá, e como é que você quer montar o time? Não, você começa montando... Você monta um time começando pela defesa. Sim. Você arruma a defesa. Uma defesa. Mas como é que você vai arrumar essa defesa do Corinthians? Não, uma defesa, no mínimo, igual a do Atlético Goianiense, não tomaria os gols como tomou 2 vezes do Atlético Goianiense. Tomaria diferente. A bola parada, entrava... Não tomaria. O seu Fagner não seria expulso da forma... Não, ele nunca foi. É culpa do técnico. Não, é a primeira vez que ele foi expulso. Não é culpa do técnico. Quem é que faz o futebol do Gil voltar? Me fala. Quem é que faz o futebol do Gil voltar? Fala. Que joga? Que jogadores do Veloz os meninos não vinham bem na zaga? Os meninos não vinham bem na zaga? Quem escalou o Gil foi o Silvinho, gente. Tá bom, tudo bem. Os meninos ele recuperou o Gil. E com os meninos aconteceu o quê?
O Wagner Mancini foi demitido porque ele era ruim e perdeu. A função, ser demitido. Não, é que você gosta de futebol Não feio. gosto de Tem futebol. gente que gosta de olho, É que o tem senhor, gente que gosta de remela. Engraçado que domingo no mesa, o seu Guardiola, que o senhor tanto ama, o senhor defendeu tanto, tomou um passeio do Chelsea, o senhor não falou nada. E daí? Foi ruim. Não falou nada. Foi ruim. O Guardiola deixou de ser o maior técnico da história do futebol. O senhor acha que o Corinthians tem que jogar todo mundo, vai jogar igual o Barcelona. O Guardiola deixou de ser o maior técnico da história do futebol. Não, é o que eu tô falando. Porque ele propõe jogo, porque ele faz jogo bonito, porque ele atrai... Se você tem um time ruim, como você fala, o time é ruim, então você tem que jogar pra não perder. Mas esse time perde. Mas qual é o jeito? Qual é o jeito do Corinthians não perder? O primeiro jeito é fechar a casinha. Mas não estava fechado antes. Não estava fechado antes. Ele não perdeu do mesmo jeito. Vamos lá. O tempo esgotou. Hoje estou como mediador aqui. Então, sério? Tá certo. Sério. Então acabou. Tava tão bom. E se insistir, vai ficar de castigo no canto, olhando pro canto da parede. Um lá e um cá. Tá bom, velho? Bom, então tá. Vai, era uma vinheta lá do Pânico que eu participei. Você tá fazendo campanha política? Vote em mim. Vote no Celso Cardoso. Depois dessa, é melhor que aquela flauta maldita. Né? Aquela flauta maldita. Faltam 48 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio. E a partir de hoje, toda sexta-feira, vamos conhecer alguns dos atletas que são esperanças de medalha para o Brasil. Começamos com o canoísta, ou melhor, a canoísta Ana Sátila, que vai para a terceira Olimpíada. Eu consegui fazer um trabalho excelente, consegui treinar muito bem em casa durante o período de pandemia, de confinamento. Então, hoje eu chego aqui muito realizada, muito contente com o trabalho que eu fiz e me sinto preparada, totalmente preparada para os Jogos Olímpicos. Ficamos 4 meses em casa quando começou a pandemia e depois, com muita segurança, muito cuidado, a gente conseguiu voltar ao centro de treinamento com pouquíssimos atletas, todo mundo treinando bem separado. Consegui ter treinado, talvez, até mais que alguns países da Europa e numa pista que estava perfeita, que é de um nível altíssimo e com todo o apoio da Confederação, do Comitê Olímpico, com certeza foi um salto muito grande para a canoagem brasileira. Competir em casa foi uma experiência também incrível, muito difícil. Para mim foi uma perda muito grande não ter conseguido o meu resultado, o resultado que eu queria. Posso dizer assim que eu já me reinventei 1 milhão de vezes, mas sempre em busca da perfeição, sempre em busca de melhorar. Eu com certeza vou para o meu melhor. Eu sonho com a medalha, sempre sonhei com a medalha de ouro, lógico, mas principalmente conseguir chegar lá mais do que preparada, conseguir dar o meu melhor, desde o início da competição até o fim, me superar, e eu tenho certeza que o resultado vai vir. Vamos agora para os recados pelo WhatsApp? Roda aí. Boa noite, Celso. Boa noite, todo mundo da Gazeta Esportiva. Na minha opinião, o Brasil não deve boicotar a Copa América. Deve ter sim Copa América aqui no Brasil. Aqui é o Fábio Roberto do Parque do Chaves, São Paulo. Quero ganhar minha caneca, hein, da Gazeta Esportiva. Celso Pessoa da Gazeta. Eu acho que essa Copa América não pode ter este ano. Tem que ser o Planeta da Aquário. Ô, Celso, me dá a caneca, por favor. Fala pra mim. Boa noite, Celso, Flávio, Garrafa, Antônio Scott, corintiano. E na minha opinião, os jogadores da seleção brasileira estão corretíssimos em boicotar a Copa América. Abraço! Que graça aquela pequerrucha pedindo lá caneca. Como dizer não para ela, né? Bom, a seleção brasileira entra em campo logo mais 9h30 da noite para enfrentar o Equador pela 7ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Mas o jogo foi parar em segundo plano após a entrevista coletiva de Tite na noite desta quinta-feira, onde se sinalizou uma possível contrariedade dos jogadores com a realização da Copa América aqui no Brasil.
3 jovens fãs do nosso craque Neymar quase machucaram o jogador ontem na entrada do hotel da Seleção Brasileira em Porto Alegre. Eles furaram o bloqueio montado no local e correram para tentar um afago do ídolo. Mais cedo, antes desse carrinho aí que o Ney tomou, o técnico Tite concedeu aquela entrevista coletiva obrigatória antes dos jogos em data FIFA e foi bombardeado com perguntas em relação à Copa América no Brasil. Todo mundo, claro, lógico, queria saber a opinião do treinador sobre a realização do torneio aqui no país. E o Tite tratou de fugir do assunto. Nós temos uma opinião muito clara e nós fomos lealmente numa sequência cronológica, eu e Juninho externando ao presidente qual era a nossa opinião. Na sequência, pedimos aos atletas para trabalharem e ficarem focados exclusivamente na nossa preparação para o jogo contra o Equador. Nos atenderam nessa solicitação. Na sequência, solicitaram, Eric, uma conversa com o presidente, direta e lealmente falando a ele as suas opiniões, porque ela, de todos os atletas, ela está muito clara. Segundo o que a gente pôde apurar, essa opinião aí clara dos atletas é a seguinte: os jogadores mais experientes do grupo estão muito insatisfeitos por terem descoberto pela imprensa que o Brasil vai sediar a Copa América. Esses mesmos jogadores quiseram saber se existe a possibilidade da competição não ser realizada. Tivemos lealdade, conduzimos ao presidente no primeiro aspecto. E depois ele publicamente vai ser externado. E eu tenho o meu compromisso de, terminou esses 2 jogos, eu externar publicamente a minha posição. Desde a última terça-feira, quando o Brasil foi anunciado aí como sede da Copa América, que as entrevistas coletivas dos jogadores foram canceladas. Ontem, inclusive, era dia do capitão Casemiro dar entrevista junto com o técnico Tite. Inicialmente foi um pedido meu e do Juninho no sentido que tivesse um tempo. E hoje foi um pedido e uma solicitação deles de não vir aqui. Isto posto, o Brasil irá a campo esta noite com Alisson no gol, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alexandro, Casemiro, Fred e Lucas Paquetá, Richarlison, Neymar e Gabigol. Depois dessa postura firme do Tite, simbólica, né? Tanta coisa ficou esclarecida e tanta coisa para esclarecer. Daqui a pouquinho o Flávio e o Garrafa vão comentar sobre isso. Antes, o José Paes está na redação da nossa Central de Esportes, acompanhando os desdobramentos dessa coletiva do Tite. Vem boicote por aí? Boa noite, José Paes. Boa noite, Celso. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Olha, eu acho que não vai vir boicote não, até porque muitos interesses aí, tem muito patrocínio envolvido, tem muita coisa. Mas enfim, fiz até uma lista aqui no meu celular, porque é tanta coisa para a gente comentar. Então vamos lá. Cronologicamente, Celso Cardoso, o que aconteceu? Quarta-feira, agora dia 2 de junho, antes da viagem entre Teresópolis, onde a seleção estava, até Porto Alegre, onde acontece o jogo de hoje, com o Equador, parte do grupo da seleção se reuniu com o presidente da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, o Rogério Caboclo, para falar para ele que eles, os jogadores, estavam insatisfeitos sim por terem descoberto por meio da imprensa que o Brasil receberia a Copa América de 2021. O que é importante a gente dizer, Celso, que o grupo de jogadores e que a comissão técnica, eles não querem a realização da Copa América de 2021 aqui no Brasil. O que os jogadores entendem? Que se o Brasil jogar essa Copa América aqui no nosso país, a sociedade pode ver os jogadores aí como insensíveis. Hoje a gente tem quase 500 mil mortos por causa da Covid-19 aqui no Brasil, então existe um medo de que a sociedade brasileira se volte contra o grupo de jogadores, contra a seleção brasileira. Inclusive o jornal AS da Espanha publicou uma notícia hoje dizendo que alguns atletas da seleção brasileira entraram em contato com atletas de outras seleções aqui da América do Sul. Neymar teria capitaneado aí esse movimento para que haja um boicote geral à Copa América de 2021 aqui no Brasil. Mas como eu disse, tem muito interesse, tem patrocínio, tem dinheiro, enfim, jogadores aí do Equador, da Colômbia teriam se manifestado contra esse boicote. Então, por enquanto, a Copa América vai acontecer
vai acontecer de fato aqui no Brasil. Cogita-se internamente, Celso Cardoso, que depois do jogo da próxima terça-feira contra o Paraguai, lá em Assunção, jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo, que o técnico Tite pode pedir demissão do cargo, pode deixar a seleção brasileira, e aí o presidente Rogério Caboclo gostaria que o Renato Gaúcho assumisse o comando técnico da seleção brasileira. É muita coisa, Celso. Vamos ver o que sai dessa seara aí. Tá certo, José Paes. Eu também acho bem provável que isso ocorra. A gente vai falar mais sobre isso. Antes, é importante destacar que o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, foi formalmente acusado de assédio moral e sexual contra uma funcionária da entidade. Denúncia protocolada hoje na Comissão de Ética e na Diretoria de Governança e Conformidade da CBF, com a revelação de situações pesadíssimas envolvendo o Cartola. Muitos dos constrangimentos e assédios teriam inclusive acontecido na frente de outros diretores. Apesar da formalização ter acontecido só hoje, o caso vem movimentando os bastidores da CBF há quase 2 meses. E pode abreviar a passagem de Rogério Caboclo pela presidência. Há muito tempo a gente não viu uma crise tão grande na seleção brasileira, né, Flávio? Foi, e curioso é que o Caboclo estava sendo muito discreto, né? Não acontecia nada. De repente veio um caminhão em cima dele enorme. Essa história do assédio, eu sempre sou favorável à apuração. Claro. A gente não sabe o que aconteceu, mas tem que apurar, evidentemente. Não adianta, foi lá atrás, não importa. Se a moça se sentiu incomodada, ela tem que fazer a colocação, como foi feito no caso da Nike com o Neymar. Tem que apurar. Não dá para você se eleger e dizer que tem culpa ou não tem. Aí já é mais complicado. Com relação ao caso da seleção brasileira, existem alguns fatores que pesam. Primeiro, o fato, eu acho que essa história de saber pela imprensa, eu não sei se é uma coisa que teria incomodado tanto, não. O problema mais pega em cima dessa coisa de 500 mil mortos, que alguns jogadores estariam incomodados com essa situação, e haveria cobrança nos países onde eles moram, onde eles trabalham. Esse é o ponto que pega. Porque aqui no Brasil é uma divisão, uma parte do país vai achar que ok, e outra parte acha que não, porque nós somos divididos. É o Fla-Flu eterno, ok. E aí não é isso, a vida desse pessoal é fora daqui e eles teriam essa dificuldade, teriam essas cobranças em cima de toda essa situação. Creio também que deva ter alguma coisa envolvida com relação à imagem dos jogadores, até patrocinadores, de uma série de situações, que deve ser uma coisa bem mais complexa. Não creio que o Tite peça demissão, talvez seja demitido, mas eu acho que ele vai deixar bem claro a contrariedade com o evento. E aí é uma questão do presidente dizer, bom, se você é contrário, você não dirige, está demitido. Não creio que o Tite chegue e fale, eu estou fora. Não acredito nisso. Acho que ele vai se posicionar e assim a coisa será feita. E entendo também, o Neymar jamais seria capitão de nata por ele. Não, tem grupo de líderes na seleção, que não é o caso do Neymar, nem capitão ele é, né? É claro que ele tem amizade, o Messi. Está aqui o telefone dele, ô parceiro e tal. E aí alguém fala, até pelo perfil do Neymar. Mas assim, o que se fala é que seria uma coisa dos grandões. Tipo assim, os uruguaios, que são muito fortes nisso. Chilenos também. Eles derrubaram a direção da Associação Uruguaia de Futebol. Então teria Soares, que seria um cara muito forte para isso. A Covid do Vidal pegou muito, os chilenos também não gostaram nem um pouco. Os argentinos, a gente sabe como são, não seria nem o caso do Messi em si, mas eles são muito fortes nesse tipo de situação. Eu estou admirado dos jogadores brasileiros tomarem uma postura firme. Normalmente eles se omitem, desde 1990 que não havia alguma coisa desse tipo, né? 90, quando os jogadores você estava lá acompanhando de perto, né? Sim, quando os jogadores descobriram que estavam sendo roubados num contrato da CBF, eles meteram a mão no peito aqui e pediram que a empresa que estava comercializando aparecesse na foto. É uma foto famosíssima do futebol. Agora aguardemos, vamos ver o que vai acontecer. Eles estão cumprindo a obrigação, vão jogar hoje pela eliminatória. Copa América, como a gente disse no começo, nos últimos 6 anos foram 4 edições. Não dá para os caras ficarem com um pouquinho menos de grana, não tem que pegar toda hora. Dá para segurar pelo menos uma vez? Então, Celso, independentemente do que está acontecendo, né, eu sou da seguinte posição. Acho que não teríamos que ter Copa América, como disse lá na abertura, na Argentina, na Colômbia, no Brasil, transmissão da Globo, do SBT, da Bandeirantes, da Gazeta. Isso faz parte do Fla-Flu, né? Isso aí não era o momento para essa Copa América. Não era o momento para a Copa América. Né? Isso colocado, aí a gente começa a pegar todas as informações que chegaram e de concreto apenas a declaração do Tite. Então a gente tem que exatamente aguardar para saber
onde a roda pegou efetivamente, ou se eles vão abrir o jogo, ou se vão fazer um jogo de palavras, né? Porque essa história de pandemia também, né? Muita gente que está lá não respeita a pandemia, né? Muitos jogadores estão lá não respeitam a pandemia, isso é de cada um. Então, nem sei se esse é um dos fatores. E aí, como o Flávio elencou várias questões, aspecto aí do futebol europeu, do que acontece lá nos clubes europeus, porque lá é outra questão, né? Teve Champions League lá num outro clima, a gente teve até público na final. Sim. Aqui inicialmente se falava na final da Copa América aqui no Brasil com público. É um absurdo. Né? Não, e a maioria dos jogadores, inclusive, já está vacinado por morar no exterior, isso, né? Então, não é uma coisa deles, é uma coisa meio filosófica. Aí. Então tem muita coisa a ser dita. Sobre a situação do Tite, já há um desgaste daquilo que a gente sabe dentro da CBF, havia chegado inclusive no Edu Gaspar, críticas da alta cúpula da CBF. Áudio vazou, né, Garrafa? Ao trabalho do Tite, né, e da sua comissão técnica, e isso obviamente incomodou demais o Tite. Então o Tite, conhecendo o técnico da seleção como a gente conhece, ele tem 2 compromissos importantes, que é hoje e na próxima terça-feira, que são eliminatórias da Copa do Mundo, e aí disse que traz o posicionamento na próxima terça-feira. A gente vai aguardar. E eu, sinceramente, comentava com o Celso antes do programa, não descarto hipótese nenhuma que o Tite... Também não. Talvez entregue o boné, eu acho que seria sofrível para o futebol brasileiro, jogar todo um trabalho no lixo às vésperas de uma Copa do Mundo. E é só olhar a classificação do Brasil, né? O Brasil está disparado na frente, disparado. Desde que o Tite veio, o Tite perdeu muito pouco. Ele pegou a seleção quase fora da Copa, colocou com folga, né? E agora, de novo, o trabalho dele... Tem tudo para chegar na próxima Copa já mais maduro. Claro, né? como mais maduro, claro, sim. Corrigindo aquilo que não foi legal na última Copa. Ganhar é outra coisa, mas vai ser um dos favoritos. Isso é bom a gente lembrar que quando o Tite assumiu, estava uma crise da CBF também, com o Del Nero afastado, acusado de corrupção e tudo mais. Seleção numa posição desconfortável na tabela de classificação das eliminatórias, naquele momento estava fora da Copa. Sim. E jogava com o Equador no Equador. E de repente a seleção terminou, não só terminou em primeiro, com folga, sabe? Então o trabalho do Tite, ele é irrepreensível na seleção brasileira. Só que ele sempre teve uma postura muito forte. Eu concordo com o Flávio, Garrafa, no sentido de... É raro você ver os jogadores se movimentando desse jeito, sabe? Assumindo uma postura. E pelo que a gente viu também de jogadores chilenos, jogadores argentinos, jogadores uruguaios, que o Flávio tem comentado... Olha, eu acho que a Copa América corre risco, sim, de perder as suas grandes estrelas. Isso, é isso. Vai ter. Porque perder as suas grandes estrelas. O interesse da grana, os caras, eles querem botar o dinheiro no bolso, eles jamais abririam mão disso. Eles não se sentirão ofendidos. Não. Fazem com seleção B e tal. O que eles querem é a grana no bolso deles. E olha, é muita grana. É um purfa. Vocês não fazem ideia de quanto esses caras levam em cada Copa América. Pois é. O Palmeiras ganhou um reforço vindo da Europa. Calma. Não é nenhuma contratação bombástica, mas a volta de um atacante que divide opiniões no Palestra Itália. Ele nunca foi protagonista, mas que é um baita ator, ninguém discute. Nunca concorreu ao Oscar do futebol, mas já levantou taça e nem precisou de dublê na cena final. Gol do título brasileiro de 2018 pelo Palmeiras. Tá pensando o quê, meu? Daverson está de volta à academia, onde fez gols, onde foi campeão, onde aprontou várias, onde foi apelidado de menino maluquinho. Daver Show. De confusões, provocações, encenações. Daria um belo filme de ação, hein, seu Daverson? Na Espanha, ele não foi tão feliz assim, não. Emprestado ao Alavés, era meio reserva e só marcou um golzinho. Ah, mas não deixou de contracenar. Faz parte do show dele. Atacante irreverente que pelo Palmeiras marcou 25 gols em 104 partidas. Sabia disso? Tem contrato até
2022 pode ser aproveitado pelo Abel Ferreira, que está precisando de outro centroavante, ou ser negociado com outro clube. Senhoras e senhores, vem aí Daverson, o retorno. E o Alexandre Silvestre volta para falar mais um pouco do retorno do Daverson. O menino maluquinho já apareceu hoje aí na academia de futebol, Silvestre? Menino maluquinho que nem eu, né, Celso? E eu tô com azar hoje, velho. Aqui, ó, meu cinto quebrou, minha calça tá larga. O Abel parou pra falar com a gente, só que eu não tava no ar. Aí o Rony, na hora que eu tava dando a minha primeira participação, encostou o carro, abriu a janela, a câmera travou, mas o Daverson está voltando. Ele ainda não pintou aqui na academia, a previsão era para que hoje ele viesse fazer já uma atividade, mas a informação que eu recebi é que o Daverson realizou fora da academia exames médicos. Amanhã ele tem uma nova bateria de exames, talvez se reapresente com o elenco para o treinamento de sábado, mas isso ainda não foi confirmado. E o Abel Ferreira, depois da vitória de ontem na Copa do Brasil, falou a respeito de Daverson e deixou as portas do Palmeiras abertas para o retorno do menino maluquinho. Fala, Abel. É um jogador do clube, já foi muito feliz no clube, tenho a certeza absoluta que ele deve estar a ver como a equipa joga. Tenho a certeza absoluta que o clube e o grupo o vai receber bem. Já tive a oportunidade de falar com alguns dos nossos capitães, porque gosto muito de perceber o caráter do homem no seio do grupo, e seguramente que será muito bem recebido como foi, porque uma boa parte dos que estão aqui o conhecem. Depois, é como eu digo, o treinador dá recursos aos jogadores e depois são eles que fazem acontecer, são eles que metem a mão na massa, são eles que são os protagonistas, são eles que ganham os jogos, são eles que vão para dentro do campo lutar e dar corpo à identidade e ao ADN que tem o nosso Palmeiras. Num primeiro momento, a ideia do Palmeiras, diretoria, é renegociar o Daverson, mas de todo modo ele já está inscrito há dias no BID, no boletim informativo, pode participar do Campeonato Brasileiro, vai realizar esses exames, recuperar a condição física, técnica e ficar à disposição do Abel Ferreira se houver necessidade. Bom final de semana, até domingo, galera! Valeu, Silvestre. Bom final de semana para você também. O Daverson é um menino maluquinho e ele é um menino malucão. Tô errado? Ó, o Daverson, 104 jogos, 25 gols. É uma boa média. Sim. Um gol, cada jogo. Jogo sim, jogo não, faz um gol, é uma boa média. Gol custa caro, gol é difícil. Ele é Zureta? É. O Silvestre também é, e a gente adora o Silvestre. Não, dá um gol a cada 4, não dá? Um gol a cada 4. Um gol a cada 4. O jornalista não sabe fazer conta, eu, né? Então, mas de qualquer maneira é uma boa média. É uma boa média. Porque pelo que ele jogou, claro, eu acho que é uma boa média de gols. Poucos fazem 25 gols em 104 jogos, se você for olhar. E o jornalista e o jogador são meio xaropes. Então, o cara é xarope? Eu também sou. O que eu vou achar ruim? Ele é divertido, né? Ele dá matéria, ele é engraçado pra caramba e chato de marcar, né? Eu acho que é um cara útil pro futebol do Palmeiras. E também não sei o que o Palmeiras está esperando pra repatriar o Borja. Louco, faz gol pra caramba e tal. Cara, quem faz gol tem que ser, como diz o Vampeta, mulher bonita e artilheiro, você tem que sempre ter por perto. Perdoa, faz de volta e tal. Não tem muito jeito não, né? E acrescentando o que o Flávio disse, é patrimônio do Palmeiras. É patrimônio, né? Então traz ele para uma conversa e avalia comportamento. Tenta corrigir o que foi errado. Se tiver causando prejuízo, você tira. Enquanto puder ser útil ao Palmeiras, acho que tem que integrar, né? Quem também está de volta é o Jonas Campos, que chega para falar do time que Silvinho deve colocar em campo para encarar o América Mineiro domingo, às 4 da tarde, no estádio Independência. E aí, Jonas? Vamos lá, Celso. Antes do time, né? Informações importantes para esse jogo contra o América Mineiro. O Silvinho tem de volta, né? 2 jogadores que estavam no departamento médico com problemas físicos. Atacante Cauê, que chegou a ser titular em alguns jogos com Wagner Mancini. Volante Xavier, peça importante no elenco. Fica a dúvida para esse jogo sobre o zagueiro Raul Gustavo, que passa por um momento pessoal bastante difícil. A namorada dele
estava grávida, 33 semanas de gestação, acabou perdendo o bebê, ele foi dispensado do treino de ontem. Nossos sentimentos aí para o Raul e para a família dele. Mas a tendência, a gente está apostando que o Silvinho contra o América Mineiro mantenha essa linha, pelo menos a estrutura de time, apesar dele já estar sendo bastante questionado, né? Por que não volta com os 3 zagueiros, Silvinho? Mas a gente aposta mais uma vez na boa e velha linha de 4, então vamos colocar ali na tela um provável Corinthians com Cássio no gol, Fagner, João Vitor ou Raul Gustavo no miolo de zaga ao lado do Gil e Lucas Piton na lateral esquerda, meio campo com Gabriel, que deve iniciar como titular dessa vez, Ramiro, Cantilho ou Arauz, e soltos lá na frente, apostando ainda num time sem uma referência, sem um centroavante, Gustavo Silva, Mosquito, Luan e Matheus Vital. Celso Cardoso. Muito bem, Jonas, obrigado pelas informações. Agora, se é para abrir mão de um atacante de área, não dá para ficar usando bola na área, né? Sabe, tem que ter outros meios, que não um cruzamento toda hora, né, Flávio? Mas eu vou te falar, é duro. O Jô foi um jogador maravilhoso, mas hoje a gente... Esse é o problema, né? O Corinthians, ele tá se auto-enganando. Quando ele fala, o Corinthians tem nomes maravilhosos. O Luan foi muito bom em 2017, né? O Ramiro, quando jogava no Grêmio. O Jô, teve 2 passagens, essa é a terceira. O Gil já não é mais o mesmo jogador, não tem mais a mesma força. Então, sabe, é um auto-engano, é complicado, complicado demais. E esses meninos da base, quando o menino entra num sistema bem preparadinho, com o time ganhando, é uma coisa. Quando ele entra para resolver, é complicado. E esses meninos, principalmente esse Raul, esse menino que está com esse problema, tomara que ele tenha, né, fé e as coisas voltarão à normalidade, infelizmente a perda é irreversível. Mas esse menino demonstra personalidade. Mas nem todos seguram, é complicado isso, sabe? Lançar garoto numa situação dessa é difícil. E o pessoal mais velho não está jogando a bola que já jogou um dia. O tempo passou. Então, e é aquilo que eu estava falando, gente, que é simples. O Silvinho, as boas ideias, você não pode implantar, conhecendo a cultura do futebol, conhecendo o Corinthians, a sequência de tabela, é na prancheta, gente. Então, mexe o menos possível, né? Menos possível, e aos poucos vai tentando fazer desse Corinthians sofrível um time no mínimo competitivo que não passe vergonha. Porque não adianta, se o Corinthians se aproximar de zona de rebaixamento, não tem ideia nenhuma de nenhum técnico, de nenhum grande técnico que vai salvar. No Corinthians e no futebol brasileiro de um modo geral nas grandes equipes, não há tempo, né, para o treinador. Então o Silvinho, que jogou aqui, que foi criado aqui, sabe disso, e estava recentemente no Corinthians. Então não adianta chegar a querer, de uma forma abrupta, colocar todas as ideias, que não vai funcionar. Vai passar vergonha. E se tomar um chacoalho no outro final de semana, sendo eliminado, na Copa do Brasil no meio de semana, toma um pau do time do Lisca, do América, e perde do Palmeiras, cai o mundo. E o Silvinho sabe disso. Torço demais para que o Silvinho consiga pôr as suas ideias. Mas ele tem que ir devagar, tentar corrigir esse problemaço que está na mão dele. E ele aceitou um problema, né, que ele sabia que existia. Vamos falar com o José Paes agora? Ele chega com mais informações do São Paulo, que ganhou 2 desfalques de última hora para o jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense. É com você, meu querido José Paes. Pois é, Celso, 2 desfalques importantes, como você disse aí. O primeiro deles, o técnico argentino Hernan Crespo. O Crespo ontem estava com alguns sintomas gripais, fez o teste para a Covid-19, testou negativo, mas o São Paulo, por precaução, decidiu não levar o Crespo lá para Goiânia, onde o São Paulo enfrenta amanhã às 19 horas o Atlético Goianiense pela segunda rodada aí do Campeonato Brasileiro. Quem vai comandar a equipe é o auxiliar dele, o Juan Branda, auxiliar do Crespo, então vai comandar o São Paulo amanhã. O Crespo no final de semana vai ficar isoladão, vai ficar tranquilo. Na segunda-feira ele faz um novo teste para a Covid-19. Se ele testar negativo, aí sim na terça-feira ele fica no banco de reservas contra o 4 de julho lá no Morumbi, jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. E um outro desfalque que o São Paulo vai ter para essa partida diante do Atlético Goianiense é dentro de campo de fato. Luan sentiu um edema na coxa esquerda, está com edema na coxa esquerda e por isso não vai jogar contra o Atlético Goianiense neste final de semana. Isto posto, sendo assim, meu querido Celso Cardoso, São Paulo vai a campo com este time que vai aparecer na sua telinha agora para enfrentar então o Atlético Goianiense com Thiago Volpi no gol. Esquema com 3 zagueiros, Bruno Alves na vaga do Arboleda, que segue isolado depois de participar de uma balada clandestina, Miranda e Léo.
Igor Vinícius, William ou Shailon, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Reinaldo lá na lateral esquerda, Luciano ou Igor Gomes que não está com muita moral, deve dar uma vaga aí pro Luciano, e Pablo, este o provável São Paulo que entra em campo amanhã. Uma última rapidinho, Emiliano Rigoni, jogador de 28 anos, argentino que estava lá no Elche da Espanha, meia, já está no boletim informativo diário da CBF como atleta do São Paulo e já pode estrear pelo tricolor. Com você, Celcinho. Obrigado, José Paz. Até mais. Até o final de semana, não, até segunda. São Paulo em 30 segundos. Virem-se. Bom, São Paulo perdeu do 4 de julho do Piauí, né? Então, tá devendo. Mostre para o Corinthians como se ganha do Atlético Goianiense. Quero só ver. E é jogo importante para o São Paulo para dar um respiro, para você não começar a olhar para o São Paulo de uma outra forma. Que agora é uma outra prateleira. São times de Série A. Ele estreou perdendo pontos aqui com o São Paulo no Campeonato Paulista teve o Palmeiras. Ponto. É isso aí. Resultado da enquete. Os jogadores da seleção brasileira deverão boicotar a Copa América no Brasil? E a maioria respondeu que não. 61% dos votos. Ficamos por aqui. Obrigado, Flávio. Garrafa. Voltamos na segunda-feira. No domingo tem Mesa Redonda e na sequência, Jornal da Gazeta. Tchau. Bom final de semana.